Ok, vamos mergulhar hoje numa canção que parece tocar em pontos muito, muito profundos sobre reencontrar o próprio caminho, né? Estamos falando de Teus Passos de Volta, uma composição do Wagner Fernandes. E o que a gente tem aqui é uma análise bem interessante que cruza olhares diferentes, sabe? Psicologia, psicanálise e filosofia, para tentar desvendar as camadas dessa letra. A nossa proposta aqui é entender como essa música pode ser vista tipo quase como um guia para esse reencontro pessoal, para identificar e principalmente sair daquelas dinâmicas que aprisionam e, claro, reconstruir a própria identidade. A letra já começa forte falando da coragem que a gente precisa para resgatar a própria história. Exatamente. E o legal dessa análise é justamente essa mistura, sabe? Essa convergência de áreas do conhecimento. Não é só uma leitura, mas são várias lentes olhando para uma experiência humana super comum, né? Que é essa de se libertar de relações que sufocam e o trabalho duro, muitas vezes solitário, de reconstruir quem a gente é depois disso. A música, olhando por esse ângulo da análise, vira uma ferramenta muito potente para pensar sobre autoestima, sobre como é difícil, mas necessário, colocar limites e sobre o que é de fato ser autônomo na vida. Vamos então para o começo dessa jornada que a música desenha. O primeiro verso que a análise aqui destaca é bem impactante. Vai esquecendo as cores que pintava no passado e acredita sem querer que não é mais ninguém. É pesado pensar nisso, né? Como é que alguém chega nesse ponto de anulação, de não se reconhecer mais, principalmente dentro de uma relação? Isso vem de repente ou é mais sutil? Olha, a leitura psicológica que está na fonte aponta que isso raramente é de uma hora para outra. É bem o contrário. É insidioso, gradual. Muitas vezes começa com o que a psicologia chama de microagressões, sabe? Aquelas falas pequenas, críticas disfarçadas de cuidado ou brincadeiras que vão minando a confiança dia após dia. A análise até cita o ciúme que já pesa como exemplo dessas dinâmicas tóxicas que se instalam devagarinho. Não é um evento único, grande, mas um gotejar constante que vai, apagando a pessoa. Entendi. Então não é um corte brusco, mas um desgaste lento. E essas cores que a pessoa esquece, o que elas representam, assim, mais concretamente? As cores são uma metáfora muito boa para a individualidade da pessoa, né? São os hobbies, as paixões, as opiniões que ela tem, os amigos, os sonhos. Tudo aquilo que faz dela ela mesma, única. E aí, para tentar manter a paz ou para evitar conflito, às vezes porque a pessoa acredita naquela ideia meio torta de que amar é se sacrificar totalmente, ela começa a abrir mão dessas cores. Deixa de fazer o que gosta, se afasta de gente querida, cala a própria opinião para não desagradar, sabe? A imagem que a letra usa do sim, que vira um não engasgado, é perfeita para mostrar essa perda da voz interna, a dificuldade cada vez maior de dizer o que sente ou pensa de verdade. Nossa, esse não engasgado é uma imagem muito forte dessa perda de si. E a coragem que a música menciona logo depois seria o quê? O gatilho para virar o jogo? Exato. A coragem, nesse contexto que a análise interpreta, é o despertar. É aquele momento de clareza, que muitas vezes dói, né? Em que a pessoa saca o que está acontecendo. É o furar a bolha dessa dinâmica. Não quer dizer que ela já sabe o que fazer, mas é o ponto de virada, a consciência de que tem algo muito errado ali e que precisa começar um movimento para se resgatar. É o primeiro passo, mesmo que ainda meio com medo, para sair dessa anulação. E esse movimento de resgate muitas vezes significa ficar um tempo sozinho, né? A música fala disso de um jeito muito, muito sensível e transformador. Se um dia disseram que sozinha é solidão, lembra, solitude é colo na reconstrução. Aqui a coisa fica bem interessante mesmo. Qual é a virada de chave que a análise propõe entre solidão e solitude? Parece fundamental para entender essa tal reconstrução. Essa distinção que a perspectiva filosófica na fonte traz é muito importante e gira em torno da ideia de agência, de escolha, sabe? A solidão é vista mais como um estado passivo, ligado à dor da falta, à ausência do outro, a um vazio que machuca. É se sentir só, muitas vezes sem querer estar assim. Já a solitude, essa é descrita como um ato ativo, uma escolha mesmo. É escolher estar na própria companhia,
Não porque não tem mais ninguém, mas como um espaço que você precisa. Então, solitude não é a falta de gente, mas a presença de si mesmo. Exatamente isso. É buscar ativamente esse tempo e espaço para, como a letra sugere, replantar esperança e, talvez o mais desafiador, reaprender a gostar de si. A gente vive numa sociedade que muitas vezes ensina a ter medo de ficar só, né? Que associa a solitude com fracasso, com abandono. A música, nessa leitura da análise, faz o caminho inverso. Ela dá um novo significado para a solitude. Não é um castigo, é um colo. Um espaço seguro, quase sagrado, que é essencial para curar, para ouvir a própria voz sem o barulho de fora, para fortalecer a base interna antes de qualquer outra coisa. É um convite a achar conforto e força na própria presença. Essa ideia da solitude como colo, nossa, é muito bonita e forte. Mas vamos combinar, abraçar essa solitude, ainda mais depois de uma experiência de se sentir anulado, deve exigir uma força interna gigante. A análise fala dessa dificuldade também? Ou foca mais no lado bom, no potencial de cura? Olha, a análise foca bastante nesse potencial de cura, de transformação da solitude como esse lugar de reconstrução, mas de forma implícita ela reconhece a dificuldade sim. Ao chamar de colo na reconstrução, já sugere que é um amparo durante um processo que é puxado, né? Reaprender a gostar de si, replantar esperança, nada disso é fácil, não é instantâneo. A solitude não é mostrada como um lugar mágico onde a dor some de repente, mas como o ambiente certo para processar essa dor, para se organizar por dentro, para achar as próprias respostas. A força não vem antes da solitude, ela é construída ali, nesse encontro ativo consigo mesma. Faz todo sentido. É um processo, não um ponto final. E depois desse momento de olhar para dentro, de se fortalecer na solitude, a música parece dar um empurrão para a ação com o refrão, que soa quase como um mantra, né? Levanta a tua voz, não temas, começa, o caminho é teu, tua alma refloresça. É um chamado bem forte. O que significa, então, levantar a voz nesse contexto, especialmente pelo olhar da psicanálise que a fonte traz? É só falar mais alto, literalmente? Não, de jeito nenhum é só sobre o volume. Na leitura psicanalítica que o material discute, levantar a voz tem um significado muito mais profundo, sabe? É sobre conseguir dar expressão ao desejo próprio, aquele desejo que foi silenciado, abafado, talvez até reprimido sem a pessoa perceber naquela dinâmica da relação anterior. É parar de funcionar na lógica de agradar o outro, de cumprir expectativa alheia e começar a dizer quais são as próprias necessidades, os próprios limites, o que se quer e, muito importante, o que não se quer mais. Então é mais sobre ser autêntico e se afirmar do que sobre brigar com alguém? É sobre se afirmar, sim. O que, claro, pode até gerar conflitos externos, mas a raiz é interna. O material descreve isso como um ato essencial de separação psíquica. Aquele momento em que a pessoa começa a diferenciar bem o eu do outro, a reconhecer e validar a própria subjetividade como legítima, como importante. A frase "o caminho é teu" é a consequência direta disso. Significa largar o caminho que era ditado pelo outro ou que dependia do outro, e assumir a responsabilidade e também a liberdade de trilhar a própria jornada, mesmo com as incertezas que vêm junto. É, no fundo, pegar de volta a autoria da própria vida, sabe? Assumir o leme da própria existência. Essa retomada de autoria, de ter o leme nas mãos, parece que exige também um filtro novo para saber quem entra ou fica nesse barco, certo? A ponte da música é muito direta nisso. Abre a porta do peito e deixa entrar só quem cabe. É um conselho forte, mas talvez meio enigmático. O que significa caber de verdade? Como a análise interpreta esse filtro? Essa parte é ótima. A perspectiva psicológica que a fonte explora dá uma chave bem interessante para a gente entender o que é caber. Caber, nessa visão, não tem a ver com o outro ser perfeito, mas com a dinâmica que se estabelece na relação. Significa não precisar se diminuir, se encolher, se moldar demais para que o outro se sinta bem ou para fazer a relação funcionar.
Uma relação onde o outro cabe é aquela que tem espaço de verdade para as suas várias versões, para as suas forças e fraquezas, para sua luz e sua sombra. Não é um lugar onde você precisa ficar o tempo todo apagando a própria chama, como diz uma outra música do mesmo compositor, que a análise até menciona. Interessante isso. Quer dizer que caber não é achar alguém que se encaixa perfeitamente, mas estar numa relação onde você não precise deixar de ser quem você é? Exatamente. É sobre ter compatibilidade de espaço e respeito pela individualidade um do outro. E a frase seguinte na música, segundo a análise, dá a dica de como aplicar esse filtro. A ferida se fecha quando tu se escolhe. A escolha de si, o autorrespeito vira o critério principal. A pessoa se torna guardiã do próprio espaço interno, da sua porta do peito. Quem entra ali? Aqueles que respeitam esse espaço, que não exigem que ela se anule, que permitem que ela seja quem é, inteira. Não é fechar a porta para o mundo de jeito nenhum, mas escolher com consciência quem pode passar dali, baseado no próprio bem-estar e na chance de ter relações mais autênticas, mais recíprocas. Nos leva para o fechamento da análise sobre a canção, que traz uma perspectiva bem profunda. Ela sugere que esses passos de volta para si mesmo não são só uma fuga de algo ruim, mas acabam se tornando teu jeito de existir. Isso me fez pensar, será que a jornada acaba quando a pessoa consegue sair da situação difícil? Ou essa ideia aponta para algo mais, contínuo? A interpretação filosófica que a fonte apresenta vai justamente nessa linha da continuidade. A autenticidade, esse retorno para o centro de si, não é vista como um destino final, sabe? Um ponto de chegada onde a pessoa encontra uma felicidade constante e sem desafios. É, na verdade, um caminhar constante. Os passos de volta deixam de ser só uma reação a uma crise ou a uma relação específica e viram, tipo, uma filosofia de vida. Uma filosofia de vida. Como assim? É um compromisso diário que se renova, de se escutar, de se escolher, de se respeitar, de ajustar a rota sempre que sentir que está se afastando de si. É entender que a vida vai trazer outras situações que vão nos desafiar a continuar fiéis a nós mesmos, né? A ideia de que a jornada de volta para si não tem um ponto final fixo, mas que a própria jornada é a casa como a análise coloca de forma bonita, é central aqui. Existir de forma autêntica, como a música parece nos guiar através dessa análise com várias facetas, é estar nesse movimento contínuo de voltar para o próprio centro, de se redescobrir e se reafirmar momento a momento, escolha a escolha. Não é sobre nunca mais se perder, talvez, mas sobre saber sempre como achar o caminho de volta. Uau! Então, tentando amarrar aqui os pontos principais que a gente tirou dessa exploração da música Teus Passos de Volta com base nessa análise, a gente começou vendo como a anulação pessoal pode ser sutil, né? Um apagar gradual das cores de cada um, muitas vezes por microagressões. Depois vimos a diferença fundamental entre a solidão falta e a solitude colo, aquele espaço ativo escolhido para a reconstrução. Em seguida, entendemos o levantar a voz não só como falar, mas como um ato psíquico mesmo, de afirmar o próprio desejo, o próprio caminho, retomando as rédeas da vida. Refletimos sobre o filtro do quem cabe, que se baseia em não precisar se diminuir e em se escolher primeiro. E, por fim, essa ideia transformadora da autenticidade não como um destino, mas como um processo contínuo, um jeito de existir nesse caminhar constante de volta para si. Olhando para tudo isso, fica claro como a música, lida por essas diferentes lentes, vira um espelho muito rico para a gente refletir sobre a própria vida, as relações e essa busca constante por ser quem a gente é. Sem dúvida nenhuma. O fio que parece costurar todas essas perspectivas, a psicológica, a psicanalítica, a filosófica que estão na fonte, é essa noção de que o resgate da autonomia, do valor próprio, da capacidade de seguir adiante, mesmo depois de coisas dolorosas, é, no fundo, uma jornada interna. A força e as respostas mais importantes brotam desse processo de se reconectar consigo mesma, dessa escuta atenta da voz interior, e isso, claro, abre uma reflexão final, né? Se essa jornada de voltar para casa, de cultivar essa conexão com o próprio centro, é algo contínuo, um jeito de existir, como a análise sugere,
quais seriam, então, os pequenos, talvez minúsculos, passos de volta que podem ser praticados no dia a dia? Mesmo quando não se está numa crise aguda ou saindo de uma relação específica, como essa filosofia de vida dos passos de volta pode se manifestar nas pequenas escolhas cotidianas, na forma como usamos nosso tempo, em como dizemos um não, em como cuidamos do nosso espaço interno para fortalecer sempre essa conexão essencial consigo mesmo.